Olá, você está no canal Vara História. Hoje, em parceria com o Projeto República, iremos entrevistar o professor Marcelo Basile, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Professor, é um prazer tê-lo conosco. Vara História tem a honra de contar, em seu número 45 de 2005, com seu artigo O Bom Exemplo de Washington, o Republicanismo no Rio de Janeiro, no período de 1830 a 1835. Professor, o senhor lançou a coletânea Guerra Literária no ano passado, juntamente com o professor José Murilo de Carvalho e Lúcia Bastos, na qual são analisados vários documentos. Nesse sentido, a linguagem política está presente em várias formas de expressão verbal e escrita, como músicas, cartas e manifestos. O senhor poderia discorrer sobre a importância e diferencial dos panfletos políticos para a difusão das ideias republicanas no período que antecede a independência do Brasil? Prazer é meu. Nós trabalhamos nos 4 volumes com 362 panfletos. Esses panfletos não esgotam a totalidade do que foi produzido na época, mas certamente eles mapeiam todo, ou quase todo, talvez, o universo de debate político nesse período. E nesses 362 panfletos nós não encontramos nenhum panfleto que defendesse a República como forma de governo. Talvez isso seja uma cobrança um tanto anacrônica, né? Isso, pelo que não só os panfletos, mas pelo que os jornais até 22, 23 demonstram, né? A ideia de república como forma de governo não era uma pretensão no momento. O mais próximo que a gente encontrou a esse respeito é o panfleto do Cipriano Barata, que ele assina com o pseudônimo de Desengano, onde ele faz um manifesto, onde ele faz uma crítica à Ordem do Cruzeiro, que foi criada por Dom Pedro I logo após a independência. Esse panfleto, Cipriano não defende a República como forma de governo, como ele veio a fazer mais tarde, né, nos seus jornais. Mas ali a gente encontra, talvez só ali, claramente a defesa de valores republicanos, de uma linguagem republicana, que veio a ser utilizada, inclusive, pelos panfletos e jornais republicanos do final do primeiro reinado, do período regencial. Então, ali a gente encontra, por exemplo, uma crítica bastante forte à aristocracia, a defesa à ideia de igualdade, né? Então, por isso ele era contra essa coisa de comendas, de títulos de nobreza e tal, né? E é preciso lembrar que a República, na época, estava estreitamente relacionada com a ideia de democracia. E democracia era entendido como ausência de privilégio. Então, é exatamente nessa linha que ele encaminha a sua crítica à Ordem do Cruzeiro e a qualquer outra ordem, né? Ele entende que isso eram privilégios, eram distinções que acabavam promovendo a odiosidade, como ele dizia, entre os brasileiros, e servia para colocar alguns a serviço do despotismo ministerial. Ele colocava ainda a culpa no ministério, Zé Bonifácio, e não ainda no imperador, como ele veio a fazer mais tarde. Então ali a gente encontra vários elementos dessa linguagem republicana, como a crítica à aristocracia, como essa ideia de democracia entendida como ausência de privilégios, a crítica ferrenha ao despotismo, a própria ideia de exércitos independentes do governo, isso aparece já nesse documento. Então, isso tudo formava uma linguagem republicana que, a partir de 23 e 24, começa a se desenvolver mais, não só com Cipriano, com Frei Caneca, com João Soares de Lisboa, e que mais para frente, mais para o final do primeiro reinado, essa linguagem vai ser mais bem desenvolvida pelo grupo dos liberais exaltados ao longo da regência. O seu artigo na Vara História discute a propagação do republicanismo no Brasil, e o senhor afirma que a imprensa foi um dos principais veículos para a divulgação das ideias republicanas. Considerando as sanções previstas em lei para aqueles que defendessem outro regime que não o monárquico, o senhor poderia comentar sobre as estratégias utilizadas pelos jornais para a difusão e propaganda republicana? Bom, defender outra forma de governo que não fosse a monárquica, isso era proibido pela Constituição de 24, que estabelecia a monarquia constitucional, hereditária e representativa.
já no seu primeiro artigo, como forma de governo. Era proibido pelo Código Criminal de 1830, com pena de até 4 anos de prisão, e era proibido também pela Lei de Imprensa, também de 1830, de setembro de 1830. Previa pena de 3 anos de prisão para quem divulgasse por meio escrito para mais de 15 pessoas qualquer ideia, não só que defendesse outra forma de governo que não a monarquia constitucional, mas também que fizesse críticas diretas ao imperador ou que pretendessem limitar o poder do imperador. Então, tudo isso era proibido pela legislação da época. De modo que os jornais, principalmente os jornais, né, já nesse período, ligado ao grupo dos liberais exaltados, o que eles faziam? Eles buscavam formas alternativas de se defender o governo republicano. Isso no primeiro momento. Então, essas formas alternativas eram diversas. Iam desde a própria utilização da ambiguidade, que envolvia o termo república, res pública, como coisa pública, bem público. Então, ora eles utilizavam o termo nesse sentido, ora eles utilizavam como forma de governo, né, temporário. Outra forma, outro recurso alternativo, era citar outros jornais identificados como republicanos, sobretudo jornais de outras províncias, São Paulo, Pernambuco. Outra forma era citar autores estrangeiros também identificados como republicanos, sobretudo Thomas Paine. Isso foi feito largamente. Também costumavam ridicularizar os princípios monárquicos, como vitaliciedade, hereditariedade, os próprios rituais monárquicos também, beija-mão, o hábito de fazer reverência ao imperador quando passava. E uma outra forma também era dizer que na América, no continente americano, a monarquia não tinha lugar. A monarquia seria uma anomalia na América. Então, eles faziam uma relação entre sistema político e geografia. E a América seria a terra da liberdade, portanto, a terra da república. Ao passo que a monarquia seria típica da Europa, ainda muito presa aos valores de antigo regime. Então, esses recursos, entre outros, foram largamente utilizados pelos jornais republicanos desse período, do final do primeiro reinado, do período das regências trinas. Isso foi largamente utilizado, como eu disse, mais no primeiro momento, até a abdicação. Após a abdicação, a grande maioria dos jornais já assume abertamente a República como forma de governo. Eu me refiro a Nova Luz Brasileira, Tribuno do Povo, Matraca de Farroupilhas, Jurujuba de Farroupilhas, Clarim da Liberdade, Filho da Terra, quase todos os jornais vinculados hoje. Só encontrei 2 que não defendiam o governo republicano. Mesmo assim, eram simpáticos a ele. Só não defendiam porque diziam que talvez o país ainda não estivesse preparado, porque o povo optou pela monarquia quando foi feita a independência, mas todos os demais a defendiam de forma mais ou menos velada ou abertamente a república como forma de governo. Então, você tinha, por um lado, esses subterfúgios que eram utilizados para defender a república, mas, por outro lado, havia também a defesa aberta do regime republicano. E é bom ressaltar que é um republicanismo diferente do movimento republicano surgido a partir de 1870, porque esse republicanismo do primeiro reinado da regência é um republicanismo, não constitui um movimento político autônomo, não constitui um partido, era um movimento atrelado ao grupo era parte do projeto dos liberais exaltados. E, nesse sentido, ele tinha um alcance, pretendia ter um alcance mais amplo que o do movimento republicano, ficou muito restrito à questão de república e federalismo. Esse republicanismo, projeto dos liberais exaltados, pretendia muito mais do que isso. Pretendia fim do poder moderador, fim do Conselho de Estado, fim do mandato vitalício dos senadores, pretendia a extensão da cidadania para todos os segmentos livres da sociedade, inclusive mulheres, pretendia uma emancipação gradual dos escravos, até mesmo uma espécie de reforma agrária se falou
nesse momento. Então, ele tinha um sentido mais amplo, né? Embora fosse um movimento menos organizado do que o que veio a ser desenvolvido nas últimas décadas do Império. Muito obrigada, professor, e continuem acompanhando o nosso canal.